Bom dia, meus queridos. Hoje eu quero dar os parabéns. Eu não ainda guardei o nome de ninguém, mas os parabéns lá para a família lá no Guache, que nós fomos ontem, né, da estudo bíblico. Parabéns pelos estudos, parabéns pela atenção aos estudos. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Davi é uma história longa que tem dentro da Bíblia. Ela atinge quase os 2 livros do Samuel. E é uma história longa. Davi foi um menino que esse menino ele era pastor de ovelha. Há um dia, por causa do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, eles começaram o rei começou a fazer coisa errada, né? Mas na época o rei ainda tinha um poder ainda, Deus ainda atuava na vida dele. Quando que ele estava guerreando. Mas antes de acontecer o fato que eu quero falar para vocês aqui, Davi ele ficava só no campo cuidando das ovelhas da família, né, do pai dele. Ele pastoreava a ovelha. Então aí, nesse pastoreio de ovelha, puxar aqui o meu microfone que está longe. Ah, tá aqui, tá perto aqui. Tá. Aí, Deus resolveu trocar o rei. Não estava mais gostando de Saul, agora falou para Samuel, vai lá e unge os filhos de Jessé, um dos filhos de Jessé como para ser o futuro rei de Israel. E Samuel foi, né? E naquele tempo a unção era com óleo, então Samuel levou o seu vidrinho de óleo, né? E não era um vidrinho não, era bastante óleo, que ele despejava óleo na cabeça assim, ó, e deixava molhado de óleo. Esse era a unção que ele era ungido profeta, ungido rei, né, sacerdote, tudo eles eram ungidos por Deus, através desse óleo, é o óleo da unção. E aí Samuel foi, mas quando chegou lá, aí o Jessé, que era o pai de Davi, começou a mostrar os filhos, mostrou o mais velho, aí a voz de Deus dizia, não, esse não. Mas Samuel pensava, é esse daí, porque um homem altão, bonito, né? E assim foi por diante, foi mandando até que chegar, acabou, não tinha mais. Aí Samuel falou, e não tem mais ninguém não. Aí, não, tem um menor, o mais novo, tá lá cuidando de ovelha, chama ele. Aí quando Davi chegou, Deus já falou para Samuel, é esse daí. Aí Samuel ungiu com óleo e Davi voltou a cuidar das ovelhas. E a história de Davi, se vocês continuar lendo o livro de Samuel, vocês vão ver que Davi, cuidando as ovelhas do pai, o urso atacou, ele matou o urso. Depois, o leão atacou, ele matou o leão. Por quê? Porque a unção de Deus ele já deu um poder para... Porque Davi era um menino obediente, ele fazia devoção, né? Então aí, até que um dia, o pai dele falou, aí o Saul estava guerreando, os outros irmãos dele estavam lá no acampamento de Israel, junto com Saul na guerra, e o pai dele falou, meu filho, você vai lá levar, vocês vão lá levar comida, mantimento, cereais lá para os seus irmãos. E Davi
estrelou os bois no carrinho, na carretinha dele, e carregou e partiu para lá. Mas quando ele chega lá, ele vê os irmãos agradecem, né? Ele entrega tudo que tinha e virou para trás, né? Naquele momento, ele escuta uma voz alta, né? Gritando lá na montanha, excomungando Deus, colocando Deus mais abaixo, rebaixando Deus mesmo. E era um homem, segundo a Bíblia, ele tinha 2,92 metros de altura. Era um gigante, que a Bíblia chama de um gigante Golias. E Davi fica, mas que negócio é esse? Que esse incircunciso chamando, maltratando o Deus eterno? E Deus incentiva ele a voltar para trás. Aí ele se apresentou ao rei de Saul. Primeiro ele apresentou a Joabe, né? Joabe era o comandante, comandante do exército de Saul. Ele apresentou a Joabe e falou, eu vou lutar contra aquele monstro. Porque todo mundo estava com medo do Golias. Todo mundo, Israel inteiro, Saul, todo mundo com medo. Quando ele falava, o exército de todos os soldados de Saul tremia na base. Mas aí Deus incentiva a Davi, e aí agora a coisa mais interessante que eu acho é que o Joabe levou ele a Saul. Esse menino aqui diz que vai lutar contra Golias. O rei olhou para ele assim, mas um menino? Um menino? Ele não pode fazer isso, ele não aguenta. O homem lá é guerreiro. Ele é lutador mesmo, ele é gigante. Você, menino? Mas eu vou lutar ele em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor. Olha aí a posição de Davi, que devia ser a posição de todas as pessoas. Em nome do Senhor eu vou lutar contra ele. Eu quero afastar essa luz mais um pouquinho aqui, porque... Aí ele foi. Aí Saul pegou e falou, não, então eu vou vestir a minha armadura, né? Aquela peitoral, capacete de bronze, né? Tudo aquele... Aí Davi foi andar, não deu conta. Não, tira tudo isso aqui. Mas como é que você vai guerrear sem nada? Eu vou com essa funda aqui, ó. O que era uma funda daquela época? Que os meninos israelitas, eles usavam aquela funda para... Era uma coisa de couro, né? A pedra não é igual o que? Tem uma coisa que a gente faz, chama estilingue, de borracha com couro aqui e uma forquilha de madeira. Tem gente que é certeiro. É uma arma. Se você tiver por exemplo, com uma pelotinha forte de ferro, uma esfera de ferro, ou um chumbo, e se você jogar assim e pegar na testa de uma pessoa, entra para dentro, com estilingue. Mas Davi usava uma funda, era diferente, ela tinha duas tiras e o couro na ponta, e lá ele punhava a pedra e ele rodava. Ele rodava e soltava uma ponta e a pedra ia. E assim, e ele era certeiro. Mas o Golias, ele tinha armadura, peitoral, né? Capacete, assim, o capacete dele, ele tampava tudo aqui assim, só deixava a testa de fora. Aqui assim, né? Tampava aqui, tampava tudo, deixava... E era de bronze, pesado. Então nada ali, nem flecha, nem nada, né? Aí tinha o peitoral, que era de bronze também, tudo tampado, ninguém... para enfrentar mesmo as flechas, enfrentar muita coisa. E agora Davi entra na arena, né? E ele vê, mas quem mandou eu lutar comigo, meninos? Você acha que eu sou o Golias achando ruim, né? Você acha que eu sou algum cão, algum cachorro? Para vocês mandar um menino lutar comigo? Ele achou que estavam debochando dele, né? Falou, mas esse menino aí, para mim, logo eu já acabo com ele. E Davi entrou, né?
Ele vai daqui, joga a espada, e Davi pula daqui, de repente Davi pega aquela fundinha dele, ó, e roda aqui, ó. Foi certeiro na testa, entrou dentro. E Davi pegou 5 pedras. Por que será que Davi pegou 5 pedras? Porque ele tinha mais 4 irmãos, o Golias. Era para cada um era uma pedra. Ele não pegou 5 pedras porque se falhasse um, ele tinha outra. Ele já foi. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Davi não lutou com as suas próprias forças. Davi lutou com o poder de Deus. Porque Davi tinha uma vida íntima com Deus. Ele orava, ele cantava, ele tocava harpa, ele louvava o Senhor. Então, essa parte aí, porque ninguém nessa terra vence o mal, porque a luta nossa é contra o mal. A nossa luta é contra o mal. Então, nós precisamos de quê? De ter o poder de Deus, que nem Davi tinha. É a nossa devoção, as nossas orações nas madrugadas, os nossos pedidos a Deus, né? É esse que é a nossa força. Sem isso, nós não temos força para vencer. Davi era um menino, mas ele venceu um gigante de 2,92 m. Eu acho assim, que ele pesava muito, era muito forte. Agora Davi cata a espada dele e tora a cabeça dele. E levou a cabeça lá para Israel. E a gente vê a história de Davi, ela deve ser uma história muito... Então eu, por exemplo, espelho muito na história de Davi, que é o poder de Deus que cuida, é o poder de Deus que faz a diferença em nossa vida. Aí nós vemos agora outra pessoa que também eu espelho muito, é Daniel. Por que Daniel, eu espelho Daniel? Daniel ele foi obediente ao entrar na... Eu vou ver se eu consigo abrir a minha Bíblia aqui. A minha Bíblia elétrica, né? Agora a gente usa a Bíblia elétrica, agora tudo é... Aí eu quero mostrar para vocês um versículo, porque os príncipes da Babilônia, era 120 príncipes, né? Que foi escolhido, governadores, prefeitos, né? Para cuidar da Babilônia, cuidar do Império Babilônico. E aí fizeram lá um complô, porque eles tiveram inveja. Então, nessa inveja, eles colocaram colocaram Daniel à prova. E aí fizeram um documento e levaram para o rei. Para o rei assinar que ninguém adoraria outro Deus a não ser o rei durante 30 dias. E agora vamos te dar a resposta aqui, em Daniel, no capítulo 6, verso 10. Aqui diz assim, ó. Daniel soube, ó, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima. Havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela, olha, abriu a janela. Ele não se escondeu. Ele abriu a janela, ajoelhou e orou, dando graça ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Vocês entenderam isso? Era proibido. Então eles pegaram e falaram, bom, vamos pegar Daniel com a sua religião. E se ele for adorar a Deus ali, nós vamos sondar ele. Agora Daniel sabia que podia acontecer isso. Mas Daniel não teve medo. Ele abriu a janela para todo mundo ver que ele estava orando.
E aí ele foi posto nas covas dos leões, na cova dos leões, e o que aconteceu? Os leões não fez nada com ele, porque Deus fechou a boca dos leões. Outros são os 3 companheiros deles. 3 companheiros que foi jogado na fornalha ardente. O nome deles verdadeiro é Azarias, Ananias e Misael. E o que é interessante é que quando o rei falou assim, ó, ele estava lá andando no meio do povo, em pé. Os outros já estavam de bruços, já com a cara no chão. E Sadraque, que os nomes deles depois, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, eles não estavam. Aí foram dedar para o rei, e o rei falou, mandou chamar eles. Falou, vocês não estão adorando a minha imagem que eu fiz? Porque o rei fez uma imagem bem grande, né, no campo, né, com 27 metros de altura, para todo mundo adorar. De ouro, puro ouro. E aí, ele pegou, falou, vocês não estão adorando a minha imagem que eu coloquei para... Não, nós não. Aí ele falou, eu vou dar mais uma chance para vocês, vou mandar tocar a música. Vocês podem ler o Daniel capítulo 2. Vocês podem... vou tocar a música, se vocês não estiverem adorando, vocês vão ser jogados na fornalha. Sabe qual foi a resposta deles? Ele disse assim, ó, apontou para o rei. Fica sabendo, ó rei, se Deus quiser, ele nos livra da sua mão, da fornalha ardente da sua mão, ó rei. Mas se Deus não quiser, fica sabendo que nós não adoraremos a sua imagem. Essa é a decisão. E eles foram jogados na fornalha, Jesus entrou junto e eles saíram, não tinha nem cheiro de fumaça. A única coisa que queimou foi que eles entraram com a mão amarrada, aí as amarras queimou. É isso aí, meus queridos, meus amigos. Se você é fiel, se você não tem barreira, porque nós vamos enfrentar a barreira. Nós vamos enfrentar a barreira. Como cristão, para ser fiel. De qualquer modo, de qualquer maneira você vive enfrentando, lutando contra o mal que existe. Né? Porque se você é cristão, você vai enfrentar a barreira. Então eu espero que Deus te ajude, Deus conceda saúde a vocês. E se vocês gostou daí, dá seu joinha. E também se inscreva no canal, né? E compartilhe com seus amigos, seus parentes, tá bom? Até lá. Vou desligar.